Boa notícia para quem pensa em comprar ou alugar o imóvel. Já está em vigor a lei que garante mais segurança na hora de fechar o negócio. A partir de agora, os compradores poderão saber se o bem tem ou não alguma pendência judicial. Antes, isso ficava por conta do comprador ou do locatário. Além da segurança jurídica, a ideia pode diminuir também a burocracia. Encontrar um anúncio de venda de imóvel não é algo difícil no Distrito Federal. Agora, saber se aquela compra não vai gerar dor de cabeça já é outro assunto. E é exatamente para evitar essas chateações durante o processo de compra que entrou em vigor uma lei que obriga que todas as informações judiciais devem constar na matrícula do imóvel. Até então, cabia ao comprador buscar certidões, fazer pesquisas em cartórios para saber se havia ou não pendências judiciais relacionadas àquele imóvel. Isso significa fidelidade entre o que temos, o rol de informações que temos dentro da matrícula do imóvel e a realidade jurídica daquele imóvel. Tá? Então, a matrícula deve ser o espelho da realidade jurídica do imóvel, que é o que não acontece hoje em dia. E com o advento da nova lei, a gente tem maior segurança de que isso possa definitivamente ocorrer. Para a Adriana, que já está finalizando a compra do terceiro apartamento, isso vai trazer mais segurança para o comprador. Eu acho que quanto maior o número de informações que a gente tiver a respeito, melhor e mais segurança o comprador terá. Então, eu acho realmente que quanto mais, melhor. Tranquilidade que também vai ser sentida pelo mercado imobiliário. Trazendo a nova realidade legal a prática, isso significa que ao comprar um imóvel, por exemplo, a sua matrícula será garantia de uma compra sadia. Com essa concentração de informações na matrícula do imóvel, a expectativa é que o tempo para a transmissão da propriedade reduza, em média, de 25 para 20 dias. E está virando rotina. Mais um assalto a ônibus agora em Braslândia. 2 homens entraram no coletivo na tarde de ontem, na altura do Pistão Norte, mas só anunciaram um assalto próximo ao Incra 9. Foram disparados tiros para cima, mas ninguém ficou ferido. Os passageiros tiveram objetos pessoais roubados e a empresa calcula um prejuízo de R$150 mil. Do carnaval para cá, este é o terceiro assalto do tipo. E pode ser solto a qualquer momento o jogador Souza, do Brasiliense. Desde ontem, ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, acusado de crime tributário. Ele teria sonegado impostos federais. O jogador Souza, ex-São Paulo e Paris Saint-Germain, foi preso pela Polícia Federal em Brasília. O atleta, que atualmente joga pelo Brasiliense, foi levado para a Superintendência da PF por crime tributário, depois de um despacho da Justiça de São Paulo. De acordo com o advogado do jogador, a prisão preventiva está relacionada a um processo de 2015. O nome de Souza estaria ligado a um suposto crime contra a ordem tributária, envolvendo contratos de direito de imagem com clubes nacionais, como o São Paulo, Fluminense e o Grêmio. Souza foi contratado pelo Clube de Brasília em novembro do ano passado e vinha atuando como titular ao longo do campeonato do Distrito Federal. Ele inclusive estava relacionado para a partida dessa quinta-feira contra o Paracatu, no estádio Abadião, em Ceilândia. O atleta foi preso ainda no vestiário, pouco antes de entrar em campo. O brasiliense alegou desconhecer a ação. No site do clube, o advogado do jogador informou que a expectativa é de que o atleta seja liberado ainda nesta sexta-feira e esclareceu que tem a documentação que comprova a inocência do jogador. Chama muita atenção que o atleta foi preso ainda no vestiário, antes do jogo. Exatamente, ele já tinha feito aquecimento para entrar em campo. Olha, além de ter jogado no PSG e no São Paulo, entre os muitos clubes que o Souza jogou, está o CSA de Alagoas, o meu time, onde ele foi revelado. É um homem de bem. O problema parece ter ocorrido, segundo os seus advogados, pelo fato de que o endereço que consta lá na Receita Federal já não é dele há muito tempo, até porque jogador de futebol é um nômade, né? Ele joga alguns meses num time, num país, muda de cidade e até de país com muita facilidade. Isso não significa que o atleta estivesse fugindo da ação do fisco. Mas é bom lembrar que há duas coisas neste país que dão cadeia na certa. Uma é não pagar pensão alimentícia, a outra é sonegar impostos.
Jorge e Bruno Luz foram transferidos para Curitiba na tarde desta quinta-feira. Pai e filho seriam os operadores do esquema de propina do PMDB na Petrobras e estavam aqui em Brasília desde sábado. Eles tiveram a prisão decretada em mais uma fase da Lava Jato e foram localizados em Miami. Jorge e Bruno Luz saíram da Superintendência da Polícia Federal no início da tarde desta quinta-feira. Eles foram levados pela PF até o Aeroporto Internacional de Brasília para serem transferidos de avião para Curitiba. Os dois foram alvos da 38ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada na última quinta-feira. Pai e filho são suspeitos de serem os principais operadores do PMDB em desvios de recursos da Petrobras. Antes de se entregarem, eles fizeram parte da lista de procurados pela Interpol. Pai e filho chegaram dos Estados Unidos em um voo comercial na manhã deste sábado. Um delegado da PF aguardava os dois na saída do avião. Depois, Jorge e Bruno Luz fizeram o exame de corpo de delito no IML e seguiram para a sede da Polícia Federal aqui em Brasília, onde permaneceram durante todo o carnaval. As investigações apontam que eles receberam cerca de 40 milhões de dólares, propina que ia parar nas mãos de diretores da Petrobras e de políticos. O pai, Jorge Luz, trabalhava no esquema desde a década de 80. Eles usavam contas em Bahamas e na Suíça para lavar o dinheiro. Aloysio Nunes toma posse na próxima terça-feira como novo ministro das Relações Exteriores. Ele assume o lugar de outro tucano paulista, José Serra, que deixou o cargo por problemas de saúde. A ida de Aloysio para o Itamaraty abre uma dança de cadeiras dos cargos de liderança do Congresso Nacional, o que pode refletir na aprovação de pautas caras ao país. Todos os detalhes ao vivo agora com a Renata Dourado. Já tem o nome do novo líder do governo no Senado lá, Renata? Existem especulações, na verdade, viu, Rodrigo? Aquela história, né? Um jogo de xadrez onde o jogador tem que saber ali minuciosamente o que fazer com cada peça, né? Para que não seja prejudicado. E o presidente Michel Temer, como um bom jogador, está fazendo essa análise, mas existe a possibilidade dele fazer o seguinte. Hoje, Romero Jucá assume a liderança do governo, ele é líder do governo no Congresso Nacional. Então, existe a possibilidade de Romero Jucá deixar essa liderança do governo no Congresso para assumir a liderança no Senado, essa vaga deixado por Aloysio Nunes. Quem iria, portanto, para essa liderança do governo no Congresso seria o deputado André Moura. É uma possibilidade que o presidente Michel Temer está analisando. Pode ser, é bem possível que isso aconteça, o que também ele beneficiaria, digamos assim, aqueles parlamentares que fazem parte do Centrão, que se sentem um pouco deixados de lado, isso porque André Moura é um representante, né, desse Centrão, eles se sentem um pouco deixados de lado, não prestigiados aí pelo governo, então é uma possibilidade, o presidente Michel Temer está estudando, portanto, essa possibilidade, né, de fazer essa dança aí de xadrez. Com relação ao novo ministro aí das Relações Exteriores, é um nome indicado pelo PSDB, um nome considerado bem preparado. Aloysio Nunes está na política há muito tempo, atuou ativamente contra a ditadura militar, ele é formado em Direito, também tem pós-graduação em Ciência Política, em Economia, já deu o recado dele, digamos assim, nas redes sociais, disse que espera contribuir para o crescimento econômico no país. A gente sabe que essa política com outros países, essa política externa, é muito importante também para o Brasil, então ele disse que espera contribuir com a economia, gerar mais empregos. A estratégia dele seria aí fortalecer o Mercosul, esse bloco do Mercosul, também fazer uma aliança, digamos assim, mais ativa, mais efetiva com os países da Europa. Então essa vai ser aí uma das estratégias dele, como você bem disse, a posse deve ser na próxima terça-feira. Enquanto isso, Eliseu Padilha, que se licenciou do cargo, como nós falamos aqui, para fazer essa cirurgia de próstata, e a licença dele iria até a próxima segunda-feira, mas ele não retorna na segunda-feira, vai estender aí essa licença, teoricamente porque ele precisa de um tempo maior para se recuperar, e em meio aí a esse turbilhão de denúncias, de acusações de que ele teria recebido dinheiro de propina da Odebrecht, né, dinheiro de Caixa 2, que foi doado, digamos assim, de forma irregular para o PMDB. Então é isso, esse turbilhão aí, vamos ver o que o presidente Michel Temer vai definir. Rodrigo. Obrigado, Renata. E agora uma dança de cadeiras aí na esplanada, Cláudio. Pois é, olha, a escolha do presidente Michel Temer pelo senador Aloysio Nunes Ferreira foi desde o primeiro momento. Eles só esperavam a sinalização efetiva do partido, do PSDB, para confirmar o nome do senador, que tem uma história interessante, uma história política interessante, né? Lá na juventude ele chegou a ser motorista de Carlos Marighella, que é um desses heróis da esquerdopatia nacional.
Ele evoluiu muito politicamente até chegar ao ponto, e foi vice-governador de São Paulo, é hoje senador da República, e como presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele se destacou por uma atitude protagonista de oposição e de crítica à política, aliás, vergonhosa, a política externa vergonhosa dos governos do PT. Uma política que submeteu o Brasil, que subordinou o Brasil a pessoas e a figuras e a países sem a menor expressão política aqui no continente sul-americano. Ele, portanto, deverá marcar a sua atuação por uma atitude anti-bolivariana e também por uma atitude de abertura do Brasil para, por exemplo, países de outros blocos econômicos, como, por exemplo, países do Atlântico. Há diversos pactos e acordos comerciais entre países da Centro-América e também da América do Norte, dos quais o Brasil deverá se aproximar. É uma escolha que fica mais ou menos no mesmo campo de atuação política, mas, diferentemente do seu antecessor José Serra, Aloysio Nunes tem uma atitude mais protagonista, mais aberta, mais franca em questões de política externa. E a seguir, mais um bate-papo do humorista Ceará no Minha Brasília, logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.